Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do Centro Espírita Caminho do Evangelho para a palestra dessa noite. Hoje nós trataremos de um tema relacionado às leis morais, terceira parte do Livro dos Espíritos, a lei do trabalho. Nós veremos daqui a pouco alguns slides que vão conduzir os nossos pensamentos, nossas mentes, nossas ideias à concepção do trabalho tão importante, tão significativa para todos nós. É uma lei, na verdade, uma lei de Deus. Todos precisamos trabalhar. Em suma, a mensagem da noite é essa: todos precisamos trabalhar. Faz parte, é uma lei. Mas para que nós nos preparemos para a exposição da noite, nos convidamos a todos para que façamos uma prece de agradecimento a Deus, a Jesus, que nos permite essa oportunidade de trabalho, uma vez que o tema é trabalho, de nos envolvermos com a divulgação da doutrina espírita, com o teu pensamento, Senhor, divulgando o teu evangelho, os ensinamentos divinos trazidos por ti para toda a nossa humanidade. Nós pedimos as tuas bênçãos, Jesus, para todos aqueles que nos acompanham agora e que nós sejamos capazes de transmitir a ideia, a mensagem, o ensinamento a respeito desta lei de Deus que nos envolve a todos, que nos toca a todos diretamente. Abraça Jesus assim todos nós e permanece conosco, amigo querido, hoje e sempre. Que assim seja. Meus amigos, quando se fala em trabalho, se fala numa bênção. Trabalho é uma bênção. É uma oportunidade que todos temos. Alguém pode dizer assim, mas eu estou incapacitado. Eu não ando, ou eu não falo, não é? Ou eu não vejo. Eu tenho limitações, eu não tenho formação. E outros podem dizer assim, eu tenho todas as habilidades, eu tenho todas as possibilidades. Para todos. Para aqueles de nós que temos mais ou menos possibilidade de trabalhar. O tema de hoje é para todos nós, para todos vocês. Porque, em verdade, vou até antecipar aqui, todos podemos trabalhar. Todos. O que nós vamos desmistificar também nessa palestra é a ideia de que trabalho é uma atividade remunerada, daquela que no final do mês você vai receber um percentual, um salário, enfim. Não, trabalho não é somente isso. Isso é trabalho, claro. Mas não é somente isso. Mesmo porque estamos falando aqui do trabalho numa dimensão muito maior. Uma dimensão muito mais abrangente, numa lei divina que envolve a todos, a humanidade toda. Por isso, meus amigos, para que a gente faça para a nossa fala fique um pouco mais ainda prática e que nós transmitamos a ideia de maneira mais coerente, mais útil para todos nós compartilharemos uma tela onde nós pensamos algumas informações da codificação para a nossa instrução. O tema, como já falamos, o trabalho, lei da vida. As imagens que nós trouxemos também têm essa ideia de movimento e de interação, né? Nós todos somos, em suma, essas engrenagens, na verdade, porque dependemos um do outro. Nós trabalhamos para alguém. Sempre trabalharemos para alguém. Ou alguém trabalhará para nós. E todos nós, de uma forma geral, de uma forma inevitável, eu diria, trabalhamos para a natureza, trabalhamos para Deus. Uma vez que trabalho, repetimos, vocês verão, é uma lei da natureza. Na terceira parte do Livro dos Espíritos das Leis Morais, nós encontramos estas leis divinas. A lei divina natural, a lei de adoração, encontramos a lei do trabalho, a lei de reprodução, a lei de conservação, a lei de destruição, a lei de sociedade, a lei do progresso, a lei de igualdade, a lei de liberdade e a última lei de justiça, ou melhor, a lei de justiça, amor e caridade, desculpem. Uma coisa interessante, quando Kardec colocou na codificação essas leis, além da lei divina e natural, que esse capítulo trata mais de alguns esclarecimentos a respeito da lei, se nós contarmos a partir da segunda lei, a lei da adoração,
A terceira do trabalho. Aí o que nos veio à mente foi uma seguinte ideia: se nós somente adorarmos, só pedirmos na prece, pedirmos e pedirmos e pedirmos, e não colocarmos em prática a lei seguinte, nós não estaremos sendo coerentes. Nós vamos pedir sim, óbvio, é uma lei divina, mas ao mesmo tempo que nós pedimos, adoramos a Deus, reconhecemos sua grandeza, vai tratar muito da prece, né, da lei da adoração. Se nós ficarmos somente no petitório, não vai acontecer muita coisa. Por isso, essa associação, acho que evidentemente, acho não, não foi por acaso, que Kardec teria colocado a lei do trabalho junto com a lei da adoração. Ou seja, nós pedimos e vamos a campo. Nós pedimos e vamos atrás, como se diz, né? Porque faz todo sentido nessa ordem. O nosso desejo de crescimento, de obtenção de recursos ou de condições de materiais e morais, especialmente morais, né? E irmos em busca da consecução dessas nossas pretensões, nossos objetivos. Lá em Caminho, Verdade e Vida, Emmanuel, fazendo as suas observações a respeito do Evangelho de Jesus, ele traz informações bem interessantes a respeito do trabalho. Quando nós conseguimos o trabalho, porque nós nunca estamos satisfeitos com o trabalho. Por isso ele diz textualmente, em todos os recantos, em todos os lugares, observamos criaturas queixosas e insatisfeitas com relação ao trabalho. A maioria revolta-se contra o gênero do seu trabalho. É muito comum as pessoas terem aquela ideia de que meu trabalho é menos nobre do que o trabalho do outro. Eu desejo fazer o que o outro faz. O outro é mais feliz fazendo do que eu fazendo, o que eu faço. Em outras palavras, eu desejo estar na posição do outro, na condição do trabalho do outro. Emmanuel captou muito bem essa mensagem, ele continua dizendo, essa ideia continua dizendo assim, olha que interessante, os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Nesse caso, essas duas primeiras linhas, Emmanuel está traduzindo a ideia de que as pessoas que varrem a rua, que fazem um trabalho de importância sem igual, ímpar, muitas vezes não consideram o valor do seu trabalho. Acreditam que o seu trabalho não é valorizado, não é importante. E é importantíssimo. Basta que nós imaginemos uma semana, um dia, 3 dias de não recolhimento do nosso material reciclado, por exemplo, reciclar o lixo, por exemplo, para ver o que acontece. Da mesma forma, segundo Emmanuel, ele observa, evidentemente os espíritos observam tudo, os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade, por acharem que tem mais conforto, né? Mais facilidades, mais oportunidades, o que é um grande engano. Porque todos nós sabemos hoje que o trabalho no campo é um trabalho importantíssimo. A nossa mesa, só colocamos a mesa diariamente por causa do trabalho do homem do campo. É ele, na verdade, que movimenta a produção de um país, de uma nação, do planeta como um todo. Porque sem o alimento, a cidade não sobrevive. Então veja que interessante a observação de Emmanuel nas concepções que nós fazemos, às vezes, do nosso trabalho. Achando que o nosso trabalho é menos importante que o trabalho do outro, e não é. Queixas nesse sentido são filhos da preguiça inconsciente e também do desconhecimento da importância do trabalho de cada um. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro, ou seja, muitos de nós estamos também resgatando, de certa forma, alguma questão do passado, alguma dívida, algum débito, ou fazendo algum reajuste com o nosso trabalho. Por isso, Emmanuel recomenda que nós não lamentemos contra o nosso tipo de ocupação. E ele diz, quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. E acredito que a gente poderia lembrar um pouco mais do que Jesus fazia. O trabalho de Jesus junto a seu pai, junto a José, era um trabalho dos mais modestos, eu diria. Ele movimentava as ferramentas, sim, na carpintaria do pai. E nem por isso o trabalho do Cristo era, enquanto menino, desde de criança, desde pequeno ele trabalhava, nós sabemos. Ninguém ousaria dizer que é um trabalho inútil, um trabalho depreciado. Muito pelo contrário. Né? O Cristo estava ali
trabalhando a madeira, dando o exemplo de esforço, de ajuda ao pai. Aliás, é interessante que um pouco adiante nós veremos no livro dos Espíritos essa questão do filho ajudar o pai, enfim, isso também vai ser tratado daqui a pouco. Mas vejam só, Jesus está trabalhando sempre, permanentemente, assim como Deus trabalha permanentemente. No livro dos Espíritos, lá na parte terceira ainda das leis morais, desdobrando o que nós vimos agora há pouco na introdução, essa questão que sempre veio e vem à tona quando se fala em trabalho. É difícil ouvir uma palestra espírita, um trabalho, um estudo, qualquer coisa nesse sentido, sem que essa questão 675 não apareça. Por trabalho só se deve entender as ocupações materiais, aquelas braçais, aquelas em que há o movimento, há o ruído, enfim. É uma questão que foi muito oportunamente colocada por Kardec, porque na verdade a gente sempre diz aqui, quem nos ouve, já ouviu outras vezes, vou repetir aquilo que muita gente já ouviu, que eu falei em outras oportunidades, que Kardec, muitas perguntas, eu ouso dizer que praticamente, ou quase todas elas, quando Kardec formulou as perguntas para os espíritos da codificação, e muitas vezes ele já sabia a resposta. Por isso essa pergunta é muito interessante, para que fique consignado, Kardec fez a pergunta, se por trabalho só se entende ocupações materiais. É claro, a resposta é aquela que nós já sabemos. Que não. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. É interessante que quando a resposta vem que o espírito trabalha, está falando aqui de ocupações de ordem, evidentemente que não material, mas no sentido de que um simples pensamento benévolo, uma prece, por exemplo, um ensinamento, enfim, todo o movimento que o espírito faz em benefício de outra pessoa, em benefício, consequentemente, de si mesmo, é trabalho. Ou seja, não é preciso que eu esteja movimentando o meu corpo. Eu posso estar parado aqui como estou agora, de repente abro um caderno de oração, peço por alguém, aparentemente não estou movimentando, mas certamente estou trabalhando. O espírito trabalha assim como o corpo. Toda ocupação útil é trabalho. Nessa segunda sentença, que não está destacado, significa também que eu não preciso estar vinculado a uma empresa recebendo meu salário mensal para estar trabalhando. Se de repente eu saio de casa e vou entregar uma cesta básica, ou vou entregar um livro, uma doação, coisa parecida, é uma ocupação útil e, consequentemente, é trabalho. E tudo isso, meus amigos, meus irmãos, é levado em conta na contabilidade divina. Deus nos observa o tempo todo e tudo isso vai ficar gravado em nosso psiquismo, nosso perispírito, vai ficar, de certa forma, tão claro que os benfeitores espirituais, aqueles nossos superiores, verão em nós essa capacidade. Não é por outra razão, aliás, que nós somos muitas vezes chamados para uma outra tarefa e pensamos de onde que foi que descobriram que eu faço isso, ou que eu sou capaz de fazer aquilo. Fica impregnado, fica gravado na alma da criatura. E se nós aqui na Terra conseguimos observar um talento e trazer para nos ajudar, seja qual função for, imagina a condição dos espíritos nobres. E todos nós temos essa condição de perceber na criatura as suas habilidades. É muito fácil perceber. Agora, repito, se nós temos essa facilidade de perceber, imagina a espiritualidade superior. Não é? Na questão 679 da mesma parte do livro, achar-se-á isento da lei do trabalho quem não possua bens suficientes para assegurar a sua existência? Ou seja, aqueles que não podem, de repente, por uma questão de ordem física, psicológica, tal, do trabalho, talvez, trabalho material. Não, porém, da obrigação de tornar-se útil conforme os meios de que dispõe, nem de aperfeiçoar a sua inteligência ou a dos outros, o que também é trabalho. Aqueles que não possuem bens suficientes ou condições, eu falei condições físicas, mas no caso aqui são bens suficientes, né? Na verdade, todos, só para repetir o que já foi dito, de uma forma ou de outra, têm condições de produzir alguma coisa. E aqui fica muito claro como isso pode acontecer. O tornar-se útil dos meios à disposição, no caso do estudo, por exemplo, quem está estudando está trabalhando. Tanto é interessante isso que nós aqui na Terra já adquirimos
essa lição, esse hábito de dizer assim, ou ver alguns pontos assim, profissão estudante. Sim, se o indivíduo estuda, se ele ocupa seu tempo desenvolvendo a sua inteligência, ele está fazendo ocupação útil e, consequentemente, está trabalhando sim. Na questão 681, lembra que nós colocamos agora há pouco do Cristo trabalhando na oficina com o Pai? A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalharem para seus pais? Se o Cristo tivesse permanecido mais tempo junto de José, não tenho dúvida nenhuma de que é evidente que ele tinha uma missão para cumprir, não é? Mas se ele tivesse permanecido junto do pai, não ia faltar assistência do Cristo para com José, mas de maneira alguma. A lei da natureza impõe aos filhos a obrigação de trabalhar para a pergunta é essa que vocês viram, e a resposta é óbvia, certamente. Do mesmo modo que os pais têm que trabalhar para seus filhos. É uma recíproca muito interessante, mas também é um gesto de respeito, é um dever, uma obrigação, é uma lei natural que os pais cuidam dos filhos, assim como os filhos, não é, cuidam dos pais também. Um cuida do outro e, como se diz, o outro cuida do um, não é? Porque tem que ser assim, faz parte da lei. Foi por isso que Deus fez o amor filial e o amor paterno. Fez desses dois tipos de amor um sentimento natural. Isso está na natureza. Ninguém consegue ver o filho, um pai passando por dificuldade e vai ficar alheio a isso. Vai, com certeza, movimentar suas energias para cuidar do seu rebento ou dos seus pais. E ele termina dizendo, foi para isso que, por essa afeição recíproca, os membros de uma família se sentissem impelidos a ajudarem-se mutuamente. O que, aliás, com muita frequência se esquece na vossa sociedade atual. Aqui tem um leve puxãozinho de orelha, né? Porque nós sabemos que é muito comum, infelizmente, haver esse abandono, né, de parte a parte, tanto de pais com relação aos filhos, quanto filhos em relação aos pais, é, esse esquecimento, essa negligência com relação a prover a subsistência de pessoas que não possam trabalhar, enfim, ou pelo fato de serem parentes afins. Deve haver, sim, essa afeição recíproca. Isso está na lei da natureza. Os próprios animais dão um exemplo disso. A gente vê na natureza, as mães cuidam dos filhotes com uma dedicação indizível, óbvia, terna, prudente, permanente, constante, até que a criaturinha, né, o animalzinho, consiga prover os seus meios por si mesmo. Se a natureza, se os chamados irracionais fazem isso, quem dirá nós que somos seres que temos a condição de deliberar e de decidir, não é? Temos um livre-arbítrio, portanto. Na questão 682 também, aqui tratando do trabalho, mas um aspecto do trabalho, uma faceta do trabalho, uma consequência do trabalho, que é o repouso. Sim, o repouso, dizem os espíritos, serve, nessa questão 682, serve para a reparação das forças do corpo. É uma lei. E também é necessário o repouso para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que ele se eleve acima da matéria. Enquanto nós estamos descansando, nós não conseguimos nos desligar, a nossa mente não se desliga do trabalho. E muitas vezes, quando retomamos a nossa atividade laboral no dia seguinte, nós temos outras ideias melhores para aperfeiçoar aquilo que nós fazemos, melhorar o nosso trabalho, tornar-o mais produtivo, mais útil. Ou seja, o repouso é necessário também para isso. Evidentemente que tem os momentos de lazer, os momentos de confraternização, de viagem, enfim, que é um direito daquele que trabalha. Isso é óbvio, não é? Na questão 683 da mesma obra, tem os limites do trabalho. Essa aqui também é outra questão que nós espíritas já vimos muitas vezes em palestras. É muito comum a gente ver os amigos, companheiros tratarem dessa questão. Qual o limite do trabalho? Até onde eu vou? E eles responderam: o limite é o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Ou seja, nós podemos trabalhar até a exaustão. Muito embora na questão anterior nós vimos que deve ter o repouso. Mas algumas pessoas conhecemos, sim. Dificilmente alguém não conheça
outra pessoa que tenha, digamos, exagerado muitas vezes, né, na sua atividade laboral, sem descansar, sem tirar umas merecidas férias, enfim, e é uma lei, tem que haver o descanso. Vimos na questão anterior. O espírito precisa refazer as suas energias, se aperfeiçoar, estudar, não é? Aprender, melhorar o seu ofício. Por isso que o uso excessivo das forças, até que o indivíduo se desgaste a ponto de colocar a sua própria vida em risco, é temerário, é questionável. Mesmo porque muitas vezes isso se dá somente em razão de atender a interesses materiais, para juntar fortuna, dinheiro, por exemplo, e a decepção pode ser muito grande da criatura que age assim, porque amanhã depois ele pode ser convidado a retornar para a pátria da verdade, e como nós falamos, os caixões não têm gaveta, né? Um dito popular que tem por aí. Ou seja, ninguém leva nada de material daqui para a espiritualidade. O que nós temos que amealhar aqui na Terra e pensando na nossa vida futura são os nossos amigos, são as nossas amizades, é o nosso conhecimento, é a prática das virtudes, a prática da caridade, a prática do amor ao próximo. Isso sim nós levamos. E o trabalho que nós fazemos aqui, sempre também repetimos isso, vamos tocar de novo nesse assunto agora, que é o momento. O que o espírito vai sentir grande necessidade quando retorna à espiritualidade é justamente do trabalho. É o que vai fazer com que o espírito se sinta útil, vivo, mais vivo do que nunca, é quando ele está trabalhando, produzindo alguma coisa. Aí, paz, meus amigos, meus irmãos, minhas irmãs, nós sabemos que quando nós retornarmos para a espiritualidade, o que vai facilitar a nossa vinculação a uma equipe de trabalhadores é justamente o fato de já estarmos vinculados ao trabalho, ou vinculados ao trabalho aqui na Terra, trabalho no bem. Quando nós estamos vinculados a um trabalho no bem aqui na Terra, mas muito dificilmente nós deixaremos de ser aproveitados enquanto espíritos desencarnados na espiritualidade, porque há muita coisa a ser feita no espaço, né? No mundo espiritual, onde tudo se movimenta, onde não há paralisia, onde não há inércia, só há movimento, só há trabalho. Mas repetimos, para que isso aconteça, para que nós sejamos admitidos nessa grande leira, nessa grande fileira de trabalhadores na espiritualidade, é muito prudente que nós saibamos que o emprego das nossas energias aqui na Terra, no campo da utilidade do bem, é fundamental para que nós consigamos trabalhar enquanto desencarnados. Em João, capítulo 5, versículo 17, nós temos aquela sentença de Jesus a respeito de uma crítica que Jesus recebeu. O vosso mestre está trabalhando no sábado, que era um dia, né, consagrado ao repouso do povo daquela época, daquela região. E Jesus, ouvindo isso, ele deu essa resposta para aqueles que haviam questionado. Ele ouviu e comentou, e deixou um ensinamento muito profundo. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Ou seja, com isso, Cristo está dizendo que não há um dia onde nós devamos paralisar todas as nossas atividades e não fazer nada. Não há. Porque na própria natureza, o próprio organismo trabalha 24 horas por dia. Ainda bem que assim, a própria natureza dá esse exemplo de trabalho, os animais, os rios continuam correndo, o sol continua brilhando, o vento continua balançando as folhas das árvores. Então, por que nós vamos parar? É uma interpretação tanto quanto antiga, né? Essa de que nós temos que parar tal dia, tal hora, não é? Respeita-se, né? Mas como espírita sabemos que não há razão para que nós paremos. O ensinamento de Jesus é muito claro, não deixa dúvida a esse respeito. E por falar em trabalho de Jesus, nessa obra Estudos Espíritas, Joana de Ângeles, Espírito, pelo médium Divaldo Pereira Franco, tem sentenças muito interessantes, retomando inclusive o comentário que fizemos agora há pouco a respeito de Jesus junto a seu Pai. Fazendo-se carpinteiro, falando do Cristo, e dedicando-se à profissão na elevada companhia de José, o Mestre, o Cristo, laborava ativamente, ensinando com o exemplo, como nós dissemos,
o respeito ao trabalho, como dever primeiro para a manutenção e preservação da vida, mediante atividade honrada. Olha que texto bonito. Quanta informação em poucas linhas, em 7 linhas. Fazendo-se carpinteiro, trabalhando com o pai, ele dava um exemplo de como o trabalho, quanto dever é uma lei da vida, para que nós preservemos a vida, para que nós evoluamos, para que nós cresçamos. Sempre de forma honrada. O trabalho honrado é sempre abençoado. Ele continua dizendo, Emmanuel, ou melhor, Joana de Anjos continua dizendo, em todo o seu ministério, falando do Cristo de novo, de amor e abnegação, tem relevante papel, verdadeiro trabalho de autodoação. Toda a vida do Cristo foi uma vida de trabalho, até o sacrifício da própria vida, né? Que é um exemplo sem paralelo, segundo de Joana, e óbvio, em toda a história da nossa humanidade. Então, Jesus é o exemplo máximo do trabalho. A vida dele, desde pequenino, repetimos, ele trabalhava com o pai enquanto criança ainda. Paulo Estevão, essa que para nós particularmente é um dos maiores, se não o maior clássico da literatura espírita, tem um capítulo muito interessante, o capítulo 3, Lutas e Humilhações, que trata do momento que, e logo depois que Saulo, não era Paulo ainda, Saulo, ainda era Saulo, ele deixa a casa do pai, recebe uma bolsa com alguns haveres, alguns valores, e em razão da sua nova fé, da crença no Cristo, no pensamento de Jesus, na ideia do Cristo, no ensinamento do Cristo, ele é, digamos, convidado a se retirar, digamos assim. Ele fica nas cercanias da cidade e procura se abrigar da maneira como pode, ao relento, na verdade. Ele fica ao relento. E há um momento em que ele entra num torpor, ele se desdobra e o mundo espiritual se abre diante dele. E nessa visão psíquica que Saulo, tem, ele vê Abigail e Gesiel, a sua noiva espiritual. E tem um contato muito bonito com Abigail, e recebe instruções de Abigail. Num dado momento, ela diz: você já está desanimando quando a tarefa apenas está começando? Quando Saulo entende a gravidade daquele momento e a oportunidade do contato com a noiva espiritual, ele coloca para Abigail as suas dificuldades, seus temores, e pede, de certa forma, ele pede ajuda, né? Porque ao momento que ele faz as suas colocações, em que ele não é bem um lamento, nem que ele diz das dificuldades que virão, para cada dificuldade que ele coloca para sua noiva espiritual, ela dá um retorno, ela dá uma resposta, dá um alento. E a primeira que ela dá é essa: ama. Diante das dificuldades, diante das dores, diante das perseguições, ama. E Saulo coloca uma segunda questão, uma segunda dificuldade, um segundo, aspas, impedimento para a sua divulgação, para o seu trabalho, em nome de Jesus. E vem a sentença: trabalhe. Aí nós conhecemos que, diante das outras dificuldades que Saulo coloca, a noiva amada diz para que ele espere, ou seja, tenha esperança. Aqui não é espera no sentido de ficar parada, mas sim ter esperança, perspectiva, certeza no futuro. E com relação às dificuldades, os apedrejamentos, as prisões, enfim, a indiferença do povo da época, evidentemente que um dos preceitos mais belos de todo o trabalho desse homem é o perdão. Veja, meus amigos, o amor, o trabalho, a esperança e o perdão. São essas 4 portas, né, que a noiva amada abre para que Saulo se prepare para o trabalho, em nome de Jesus, a divulgação do Evangelho do Cristo, nosso Evangelho. Lá na obra Sinal Verde, pelo Espírito André Luiz, o médium Francisco Cândido Xavier, nós pensamos também algumas informações a respeito do trabalho. Ele vai fazer aqui usar de uma figura de linguagem interessante quando ele fala que a câmera fotográfica nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Aqui, de novo, aquela coisa muito interessante, ou aquele dado muito interessante que eu coloquei bem no começo da nossa fala. Quando nós nos aproximamos de alguém, na busca de um auxiliar, de um trabalhador, de um colaborador,
não é difícil a gente observar a pessoa que trabalha, porque alguma coisa revela a criatura, seja a fala dessa pessoa, seja a maneira dela se portar, o seu comportamento, o seu respeito para com o trabalho, para com as pessoas, nós percebemos. É interessante que, se a câmera fotográfica nos retrata por fora, o trabalho nos retrata por dentro. E todos nós, de uma maneira direta ou indireta, geralmente indireta, nos revelamos. Quando a gente fala, conversa, enfim, lucubra, seja o que for, a gente está falando a respeito das nossas potencialidades, das nossas qualidades e também das nossas deficiências, não é verdade? Por isso é muito interessante, de novo, fazendo associação com o que falamos agora há pouco. E André Luiz continua. Em tudo aquilo que você faça, já que toda ocupação útil é trabalho, na atividade que o Senhor lhe haja concedido, você está colocando o seu retrato espiritual. E é por essa razão, meus amigos, que quando os benfeitores olham para nós, eles observam se nós temos habilidades, capacidades, possibilidades. Porque, repetimos, isso fica tudo muito bem registrado em nosso psiquismo. E eles observam. E repetimos de novo, se nós conseguimos observar isso nos nossos irmãos encarnados, imagine a capacidade que não têm os espíritos nobres de observarem em nós essas habilidades, esse potencial, esses registros do nosso trabalho. Eles observam. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim tesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Essa informação, com certeza, é aqueles que pensam que nós estamos fazendo demais. Está fazendo demais, está adulando alguém, coisa parecida. Não. Está bajulando, como diz o benfeitor. Não. Trabalhar além da expectativa, além do próprio dever, é uma demonstração de competência, de habilidade, de possibilidade, de sentimento pelo dever, como se diz aqui na Terra, de vestir a camisa, não é? De fazer além, fazendo bem feito, fazendo melhor, fazendo da melhor forma possível. E esse também é um detalhe que é percebido pela espiritualidade amiga. Por isso eles dizem, nunca se envergonhe, nem se lamente de servir. E não há porquê também. Não, aqui, de uma maneira abrangente, não importa o trabalho que você faça, como você faça, importa que você faça com carinho, com amor, com dedicação, com doação, com abnegação, não é verdade? Seja que o trabalho assalariado, seja a prática das virtudes, do auxílio ao próximo, enfim, não importa. E tem uma sentença muito bonita quando ele diz assim, para encerrar essas lâminas. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Olha que interessante. Vou até repetir. Quando o trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Deixa de ser um peso. A pessoa não se levanta mais cansada por aquela ideia de que vai trabalhar. Muito pelo contrário, ela se levanta animada, disposta, porque o trabalho a completa, a complementa. Traz satisfação. E tem também alguns ditados populares que dizem que quando você faz o que gosta e gosta do que faz, você não trabalha nunca mais. No sentido de que aquilo não vai parecer trabalho. Vai parecer que você está se divertindo às vezes, muitas vezes. É isso mesmo. Porque ele vai ficar tão agradável que vai parecer uma atividade gratificante, como deve ser o trabalho, uma atividade quase divertida. Sempre com responsabilidade, é claro. E tem profissões que não podem ser divertidas, é claro. Especialmente as profissões da área de segurança têm que ser levadas muito a sério. Mas um trabalho em geral, de forma geral, um trabalho, né, na área administrativa ou coisa parecida, pode-se sim levar muito, deve-se levar muita alegria, deve-se levar essa certeza de que o trabalho nos engrandece, nos faz crescer o tempo todo. Para que nós encaminhemos para o nosso encerramento, eu tenho uma história para contar para todos vocês. Essa história é muito antiga, é uma história, né? Porque é uma criação, evidentemente não é um fato real. Mas bem que poderia sim ser um fato real. Conta-se que havia um pai de família que passou a sua vida trabalhando,
reunindo haveres para dar todos os confortos possível, o conforto possível para sua família. E ele pensava de si para consigo mesmo que quando ele morresse, ele ia descansar. E André Luiz diz que cada criatura transita no meio das próprias criações, e aconteceu com o nosso irmão isso. Ele passou, de fato, uma vida honrada, trabalhando, mas sempre com aquela ideia de quando eu morrer, eu vou descansar. Eu vou morrer e vou descansar. E ele desencarnou, e essa ideia estava tão materializada em seu pensamento, que ele encontrou, sim, a construção que fez durante muito tempo aqui na Terra. Encontrou, como disse, é uma história, encontrou uma vasta cama, uma bela cama, aquela bem macia, e chegou, sua alma se jogou sobre aquela cama e se afundou naquele colchão macio e ficou. Porque ele cultivou essa ideia durante a vida de que ia morrer, depois de morrer ia descansar. Enquanto esse nosso irmão descansava naquele colchão imenso, todo macio, ele percebia que outras entidades, espíritos passavam para lá e para cá, felizes, sorridentes, trabalhando. E ele, despichado, deitado naquela cama, pensava, coitado desses aí. Eu estou descansando, eles devem ser muito tristes que eles estão trabalhando, ele pensava. E ficava, e nutriu por muito tempo esse pensamento. Até que mais o tempo foi passando, e o nosso irmão começou a sentir um leve incômodo de viver daquele jeito. O descansar já não estava mais descansando, começou a cansar. E passou o tempo, uma semana, um mês, ele deitado e os irmãos trabalhando para lá e para cá felizes. E esse nosso irmão daquela cama deitado e começou a se incomodar e virava de um lado e virava de outro. Já não estava mais ficando confortável no seu descanso. Até que ele teve uma ideia. Ele pensou assim, eu vou pedir para esses espíritos que estão para lá e para cá aí, trabalhando, que já que eu estou no céu descansando, eles só pode estar no inferno trabalhando. E chamou, por favor, dá uma... Eu vim da terra, eu vim, estou descansando, mas eu estou começando a ficar cansado de tanto descansar. Vocês não podem me levar no inferno para eu trabalhar um pouquinho, não, para eu ser um pouco feliz? Os espíritos olham com um ar de compaixão para esse irmão e dizem, meu irmão, você quer ir ao inferno para trabalhar? Vivendo como você está vivendo, onde que você acha que você já está? Ou seja, como falamos no começo da nossa exposição, uma das piores coisas que tem para o espírito desencarnado é a ausência do trabalho. Vai fazer falta o trabalho, pode ter certeza absoluta disso. E essa ideia de ir para descansar pode redundar nisso. É um peso, uma dificuldade, um tormento, vira um tormento quando o indivíduo vai pensando que vai descansar na espiritualidade. É uma lei da natureza, repetimos sempre, vimos agora durante todos os textos aí, é uma lei da natureza, é uma lei divina, uma lei de Deus, a lei do trabalho. E é por meio do trabalho que nós desenvolvemos nossas habilidades físicas, emocionais, intelectuais, culturais. Ou seja, tudo que nós temos, tudo que vocês veem agora aqui, é objeto do trabalho, consequência do trabalho de alguém, ou de alguéms, não é? Quando nós colocamos o alimento na mesa, até para encerrar, para que nós contemos mais uma história, certa feita fazíamos o atendimento a umas crianças num grupo de mães assistidas, uma casa espírita aqui de Curitiba, e num dado momento a gente tinha um momento, né, os meninos, claro, recebiam um lanche, e a gente servia, eles me ajudavam, a gente servia o lanche para a criançada toda. E um belo dia me veio a ideia enquanto eles se alimentavam, contar para eles a história do alimento que eles estavam, do qual eles se serviam. E nós começamos pelo pão. Aquele pão, antes de chegar na mesa, na boca de cada um deles, o caminho que ele fez. Desde aquele que semeou lá no campo, lembra que falamos agora há pouco sobre o trabalhador do campo que quer ir para a cidade? Olha a importância de trabalhar no campo. Desde aquele que trabalhou lá no campo semeando o trigo, esperou meses até que a planta surgisse. E veio o sol e a chuva, e o sol e a chuva, aquilo cresceu, aquela planta ficou bonita. Veio alguém, veio outro que não foi o mesmo, muitas vezes não é o mesmo, veio com um maquinário, manualmente, e colheu aquele trigo.
Aí em seguida outro veio e estocou aquele trigo, outro veio e comercializou aquele trigo. Estou falando só de um elemento do pão, dentre vários que compõem o pão. E aquele que comercializou levou até o entreposto, aquele entreposto levou para alguém que beneficiou o trigo. Aquele que beneficiou levou para um outro lugar onde foi embalado, empacotado. E veio outro e comercializou de novo, vendeu aquele no comércio. Foi alguém lá e comprou aquele trigo, levou para uma padaria, uma panificação, alguma coisa, elaborou aquele pão, outro veio e trouxe, transportou, né, até que chegasse nas mãos deles ali na mesa, na casa espírita. E isso para encurtar que tem muitas outras partes nesse processo todo. Estou falando só do pão. Isso tudo é trabalho. Por isso que nós temos diante de nós essa roupa, tudo a parede, os livros, tudo que vocês veem é resultado do trabalho de alguém. E todo esse trabalho de alguém é feito porque Deus permite e porque é uma lei divina. Veja então que interessante, meus amigos, é uma coisa para se pensar. É quase filosófico o alcance do trabalho, a importância do trabalho. Tudo na natureza trabalha. Nesse exato instante, o nosso corpo tem bilhões de células se modificando, se transformando, umas morrendo, outras nascendo. Enfim, tudo na natureza trabalha. Tudo, absolutamente tudo. Mesmo aquilo que aparentemente está parado, petrificado, está trabalhando, está em movimento. Um movimento um pouco mais demorado, mais lento do que a gente possa até imaginar, mas está trabalhando. Não existe nada inativo na natureza. Nada, absolutamente nada. Por isso, com esse pensamento, com esse convite que nós fazemos, para que todos nós meditemos a respeito da importância do trabalho, é que nós vamos orar mais uma vez agradecendo a Deus pelo dom, pela bênção do trabalho, porque também fazer uma exposição espírita também é trabalho, assim como ouvir também é trabalho, assim como nos preparar para o dia também é trabalho, assim como pensamos e como vamos atender às nossas obrigações diárias também é trabalho. E durante todo o tempo, Senhor, em que estivermos envolvidos nas atividades que nos colocam em relação com as outras pessoas, que nós tenhamos em mente a nobreza do trabalho e a bênção do trabalho e, consequentemente, por último, o agradecimento que fazemos por tudo isso, por fazermos parte da Tua criação, Senhor, e por podermos distribuir para aqueles com os quais temos e teremos contato essas informações, esses conhecimentos, as ideias contidas no Teu Evangelho, na Tua lei, na lei de Deus, trazida por Jesus, esse irmão tão querido que trabalhou tanto para que todos nós tivéssemos hoje a terceira revelação da lei de Deus à nossa disposição para o nosso crescimento, para o nosso progresso, que aliás é outra lei da divindade. Abraça, Senhor, então, todos nós, aqueles que estão nos ouvindo agora, abençoando seus lares e fazendo com que tua presença seja sentida em cada lar, em forma de saúde e de muita paz. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, senhores, e tenhamos todos uma excelente noite. Muita paz.